Oi gente, tudo bem? Tá uma barulheira aqui, mas eu já quero explicar pra você. Hoje eu vou mostrar como é o meu dia de criolipólise aqui no estúdio. Vamos lá? Bom, gente, não deu pra gravar pra vocês o resto do meu dia de criolipólise, mas eu quero que você fique nesse vídeo se você quer saber tudo sobre a melhor criolipólise de 2024, tá bom? O que eu quero mostrar pra vocês hoje? Tudo sobre a crio da Arctics da KLD. Contar um pouquinho da minha experiência e o que é a criolipólise, tá? Vamos começar falando sobre o que é a criolipólise, tanto de placas quanto de sucção. Como que ela trabalha? A gente trabalha com o congelamento e a cristalização dos adipócitos através de uma temperatura negativa. Então, a partir ali dos menos 4 graus, podendo chegar ali até menos 8, a gente já trabalha com eficácia na gordura localizada, tá? A gente trabalha no tecido subcutâneo, que ele fica embaixo da derme, então a gente tem as 3 camadas de pele. Essa camada de cima, que é a que fica em contato com a placa, ela fica protegida pela manta anticongelante. Então, vem a manta anticongelante e a placa em cima, para que isso não gere uma queimadura e nenhum dano nesse tecido de cima da pele. E aí, esse resfriamento, ele vai descer, vai cristalizar os adipócitos e ali a gente vai gerar uma série de processos. A criolipólise, por que ela é tão tecnológica? Ela é um dos únicos equipamentos que faz 3 formas de eliminação de gordura, que é através da apoptose, através da lipólise e através da necrose. Eu já falei disso num outro vídeo que eu explico a diferença entre esses 3 processos, mas eu vou passar por eles rapidinho de novo, se você quiser saber mais, tá no link aqui da descrição, o primeiro link é sobre esse vídeo, bem legal para você ter uma ideia do que são esses 3 processos. Então, a crio vai trabalhar através da lipólise, que é aquele efeito que a gente vê na hora. Quando a gente faz o antes e depois da cliente no dia, a gente já consegue ver uma melhora. Então, aqui no estúdio, a gente trabalha com a terapia combinada. A gente sempre associa a criolipólise com outro equipamento, tá bom? Para conseguir metabolizar melhor essa gordura. Então, a cliente já sai daqui com o primeiro passo do resultado. A necrose e a apoptose vai levar um tempo maior para ser feita, né, para você ver o resultado. Por isso que a gente fala que resultado de criolipólise é a partir de 15 dias. 15 a 30 dias você tem os primeiros resultados. 60 a 90 você tem o pico do processo, então é onde você tem mais resultado. E os estudos já comprovam que até 180 dias depois de você fazer a crio, o seu corpo ainda está em processo, ele ainda está eliminando. O que isso vai fazer de diferença se você não seguir a alimentação, se você não tiver com sua atividade física em dia? Você vai ter uma diminuição no resultado. Eliminar aquelas células, a gente vai eliminar. Quando a gente trabalha com a apoptose, com a necrose, a gente está matando aquelas células, então elas serão eliminadas. Quando você faz a crio e você não mantém o pós, que é muito importante, que eu sempre falo da alimentação, da água, do consumo de fibras, da atividade física, manter o déficit calórico, evitar bebida alcoólica, vocês estão pagando por um procedimento o qual depende muito mais de vocês, porque a técnica é muito mais fácil para mim aplicar. Eu sei, eu estudei, eu me preparei para aplicar aquela técnica, mas o pós é muito importante. E então algumas pessoas não veem resultado na crio por conta do pós, porque não segue o pós. Então, quando você faz, eu fiz a minha crio, mas eu não segui o meu pós certinho, aquelas células morreram. Porém, houve uma multiplicação das outras. Quando a célula ela fica cheia de gordura e não cabe mais, ela se transforma em 2. Então eu matei aqui um monte, mas aqui a pessoa comeu, não fez atividade física e foi só armazenando gordura. As células se multiplicaram e voltaram a preencher aquele espaço. E aí eu matei aqui, multipliquei aqui, no final a pessoa não vê tanto resultado. Eu já tive casos de clientes que não seguiram o pós certinho. Foi uma crio que eu tinha feito em novembro e a cliente foi viajar. E aí ela falou, ai Mirelle, eu sinto muito, no dia das fotos, que a gente marca geralmente 30 dias depois, ela falou, ai, não deu, eu fui viajar, foi
questão pessoal e ela não conseguiu fazer nada. E mesmo assim ela teve resultado. Porém, não é garantido, então não dá pra ficar contando com a sorte. Um dos principais objetivos de fazer esse vídeo é conscientizar quem é cliente e tá vendo esse vídeo. É importante demais que você faça o pós, porque a técnica a gente consegue aplicar e a gente sabe que vai ter resultado. Mas se você não fizer a sua parte, que é uma parte muito importante no procedimento, você não vai ter resultado ou o resultado esperado, vai ter um resultado pequeno ou não vai ter resultado. E eu sempre penso, você está investindo em você, se comprometa, tá? Então é assim que a CRIO funciona. Os primeiros resultados a gente vê a partir de 15 dias, 30 dias, pico do resultado entre 60 e 90 dias, mas até 180 dias você ainda está eliminando. Então se você fizer tudo certinho, você vai eliminando por todo esse tempo gordura daquela região. Qual é a quantidade de gordura que você vai eliminar com a CRIO? Cerca de 25 a 30% do tamanho da placa, tá? Então, tem os tamanhos das placas, são 3 tamanhos. Eu trabalho aqui com tamanho grande, com tamanho médio. Aí a gente tem a menorzinha que conseguimos tratar a papada, conseguimos tratar o Monte Vênus. É bem interessante, mas não é o que eu mais faço aqui no estúdio. A minha maior procura realmente é abdômen, flancos demais e culote também, tá? Então, cerca de 25 a 30% da região da placa você vai estar eliminando. Isso é coisa pra caramba se você pensar que são 4 placas, tá? Geralmente aqui no estúdio eu trabalho com as 4 placas porque é muito mais efetivo, mas a gente precisa ver aonde que encaixa, se dá pra colocar na cliente no abdômen completo, então por isso que é importante também a avaliação. A diferença da criolipólise de placa para criolipólise convencional de sucção é nenhuma. Não existe diferença em relação a crio. Crio é crio. As duas vão fazer o mesmo serviço. E quando eu digo que as duas são criolipólise e as duas fazem a mesma coisa, isso é um fato. O segundo fato depende muito do equipamento. Hoje nós temos equipamentos que fazem congelamento através de ar, congelamento através de água. O congelamento através de água é muito mais eficiente. Então eu já trabalhei com boas criolipólises de sucção, que o congelamento era através de água e o resultado era muito bom. Já trabalhei com criolipólise de placa, que o resfriamento era através do ar, o congelamento era bom, mas aqui eu trabalho hoje com o congelamento de placas através de água, para mim é o melhor resultado. Então, criolipólise é criolipólise, elas vão fazer a mesma coisa, mas diferencia muito da marca por conta do tipo de resfriamento que ela vai fazer, em qual nível que ela chega de resfriamento. Ela chega a -1, ela chega a -8, ela chega a -15. Se eu não estou enganada, se não me falha a memória, tem crio que chega até -15. Não é necessário, porque até -8 ali a gente já tem um resultado maravilhoso, comprovado cientificamente, então só para esclarecer para vocês, tá bom? E uma coisa que as pessoas também me perguntam muito, que está muito na moda agora, que é a criomodelagem e a criolipólise. Qual é a diferença entre criomodelagem e criolipólise? Criomodelagem é um método, criolipólise é um equipamento. Então eu tenho uma criolipólise e eu trabalho com criomodelagem. Eu tenho uma criolipólise, eu faço criolipólise. E aí eu posso fazer isso com diversas associações e desenvolver o meu método. Esse é o método da Mirelle. Ela usa crio, mais tal equipamento nessa sequência. E aí eu desenvolvo a Criomix, a Crio da Mi. Enfim, aí você pode colocar o nome do seu método. Mas a criomodelagem, ela é um método que existe, que já os cursos são específicos de uma pessoa que ela faz esse tipo de crio, que daí tem um protocolo, um passo a passo certinho, tá bom? Criolipólise sem ser criomodelagem tem efeito, tem resultado? Muito, muito. Só a criolipólise, se eu não usar associação nenhuma, eu já tenho muito resultado. Quando eu uso as associações, eu potencializo esse resultado, tá bom? E uma das coisas também importantes, que eu não posso encerrar esse vídeo
sem te falar quais são os procedimentos indicados para você fazer depois da sua criolipólise, tá? Nos 30 dias pós-crio, os procedimentos mais indicados são drenagem linfática, corrente russa e manta térmica ou plataforma vibratória. São os procedimentos que vão ajudar a metabolizar essa gordura, que vão ajudar a eliminar essa gordura, que vão ajudar a estimular o seu sistema linfático, tá bom? Então a gente sempre pode estar trabalhando com ultrassom antes, com a radiofrequência antes, e aí depois a gente entra com esses recursos. Aqui no estúdio a gente tem um protocolo que a gente usa pós-crio, então a pessoa pode comprar a crio e comprar esse plano pós-crio. Algumas empresas já vendem tudo isso junto, e se você puder fazer um acompanhamento nutricional depois da crio, é perfeito. Isso a gente também oferece aqui no estúdio. É o melhor resultado, a pessoa que faz a criolipólise, pratica atividade física, tem a sua alimentação supervisionada por um nutricionista e faz um protocolo pós-crio. Aí você realmente vai ter um resultado muito bom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era para ter saído ontem, não deu tempo, não deu certo, mas esse vídeo saiu. Então deixa um comentário, fala pra mim o que você acha da crio, qual foi a sua experiência, se você é cliente, se você é profissional, que isso ajuda muito a esse canal crescer, e o meu objetivo é trazer informações sobre a estética pra vocês. Ainda tenho muita coisa, uma lista enorme de coisas pra trazer, pra falar, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um ótimo dia pra todo mundo!